Bom dia a todos, esse é o momento da ceia. Eu quero ler com vocês uma escritura que fica lá em João capítulo 4. João capítulo 4, vamos começar no versículo 1. João capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Vamos parar por aqui. Bom, aqui essa mulher, quando ela viu que essa água era interessante para ela, pessoalmente para ela demonstrou muito interesse de beber essa água, mas no fundo ela não entendeu nada do que Jesus queria passar para ela. Ela queria dessa água porque, na verdade, ela não queria compromisso. Ela queria porque ela pensou: é muito chato eu vir aqui todo dia buscar água. Se eu arrumar essa água aqui, se eu beber dessa água aqui, vai ficar bem mais fácil a minha vida. E muitas vezes, irmãos, somos assim. Às vezes queremos muito beber dessa água, mas muitas vezes não entendemos o verdadeiro objetivo dessa água do qual Jesus está falando aqui. Não é simplesmente beber da água, mas muitas vezes, como falou a canção aí, precisamos participar da fonte, para que nunca mais haja sede nas nossas vidas. Amém. Lá em Mateus, tem outra escritura que eu gosto muito, Mateus 20, vamos lá comigo.
Mateus 20, começando no versículo 20. Mateus 20, versículo 20. A Bíblia fala assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos. Prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à mesa, à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. E aqui Jesus está falando mais uma vez, olha, é preciso ter um compromisso. Beber do cálice significa negar cada dia nas nossas vidas para que a vontade de Deus seja feita. Beber daquela água significa negar cada dia para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Lá em João 6, vamos lá comigo. João capítulo 6, no versículo 50, no versículo 51. João 6, 51, a Bíblia fala assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus mais uma vez ele enfatiza aqui, olha, eu sou o pão. O pão quer dizer, eu sou a vida. E essa a escritura, a água, o cálice e o pão, eles andam em comum. E tem tudo a ver com o pão que representa o corpo de Cristo. Tem tudo a ver com o cálice que representa o sangue de Cristo. Que nesse momento que vamos comer do pão que representa o corpo de Cristo, que nesse momento que vamos comer do vinho, tomar do vinho que representa o sangue de Cristo, possamos meditar, possamos pensar, olha, eu estou tomando dessa água, simplesmente tomando, ou eu estou na fonte? Porque simplesmente tomar da água não nos matará a sede, mas precisamos estar ligados na fonte. Simplesmente comer o pão não vai matar a fome, mas precisamos comer o pão do compromisso. Pode passar. Vamos orar como família, depois podemos comer o pão e tomar o vinho que representa o corpo e o sangue de Cristo. Pai, queremos tanto agradecer, Pai, essa manhã. Agradecer, Pai, essa oportunidade, mais uma vez, de podermos estar juntos como família, como igreja. Pai, que nesse momento que vamos comer esse pão, Pai, que representa o corpo do Teu Filho, possamos mais uma vez em nossas vidas, Pai, assumir o compromisso de nos negar cada dia para que a Tua vontade seja feita. Deus, que ao tomar o vinho, Pai, que representa o sangue do Teu Filho, Pai,
Que seja, Pai, o vinho do compromisso, de cada dia poder depender do Senhor, Pai, para que a Tua vontade seja feita. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, nos momentos de dificuldades, para que possamos, Pai, nos negar a cada dia para fazer a Tua vontade. Queremos orar em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, né? Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Que a paz de Cristo esteja com vocês, comigo, com todos nós. Para as mamães, parabéns. Obrigada. É hoje, né? Todo dia. Muito bom. Então hoje nós vamos falar. Não vamos falar sobre as mães. Jesus e a opinião pública. Jesus e a opinião pública. Bom, de certa forma eu já falei sobre esse tema, pelo menos de passagem, né, em algumas situações. Jesus, ele era uma pessoa pública, né? Com o tempo ele foi ficando muito famoso. E não só famoso, né? Existia a esperança de que ele ia se tornar, de que ele era o Messias e que por causa disso ele ia ser a pessoa mais importante do mundo. Porque ele iria simplesmente tirar os romanos, que era quem mandava no mundo na época, simplesmente tirar lá e falar, pronto, agora sou eu sou o grande líder, eu que mando. E ele deveria ser uma pessoa super poderosa, era assim que o pessoal imaginava Jesus. Se ele realmente fosse o Messias, para a visão deles, então era uma pessoa muito famosa, existia muita esperança do que ele ia fazer, e as pessoas ficavam só esperando, opa, acho que é agora, hein? Agora vai começar a acontecer muita coisa séria. Então, por isso mesmo, ele se tornou uma pessoa muito famosa, e as pessoas iam ir lá falar com ele. Só que a fama, ela tem alguns efeitos, né? Então vamos começar orando, depois vamos ler as Escrituras. Deus, obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui. Te agradecemos pela Tua graça. Obrigado porque a Tua graça é que nos permite continuar vivos. É por causa da Tua graça que nós podemos confiar no perdão dos nossos pecados. Por causa da Tua graça que nós recebemos aquilo que nós precisamos para viver, seja a nossa saúde, o nosso alimento, o nosso trabalho, o nosso meio de sustento, tudo isso o Senhor nos dá de presente. Te agradecemos por essas coisas e obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos dar luz para a nossa vida, nos dar orientação, por nos mostrar a verdade através dela. E eu te peço para que o Senhor, todos os dias, nos permita enxergar a verdade dentro da Tua palavra, para não sermos enganados pela opinião alheia, ou por qualquer tipo de pensamento que exista nesse mundo, que queira nos convencer do contrário. Por favor, nos livra desse engano, nos permita enxergar a Tua verdade, e eu oro para que o Senhor nos ajude agora a nos concentrar na Tua palavra. Eu te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Como eu falei, a gente já falou a respeito aí. Talvez tenha tido uma pregação 1 ou 2 anos atrás, alguns meses atrás, alguma outra escritura que tem a ver com o assunto. E agora nós vamos ver mais uma.
Porque nós vivemos hoje num mundo que hoje se fala sobre os influenciadores. Então, tem gente por aí influenciando os outros. Tem gente que transformou isso em profissão. Influencio, eu influencio. E eu acho que as pessoas não estão influenciando só porque elas não têm mais nada o que fazer, já são ricas, ganharam a vida e agora elas querem usar isso como benevolência e agora eu vou ajudar o mundo com a minha grande sabedoria. Não, a gente falou já na semana passada, conflito de interesse. Então, isso a gente vê na mídia, a gente vê isso na música, inclusive eu até fiquei pensando exatamente a respeito da música e daí veio todo esse tema, porque às vezes é engraçado ver algumas músicas por aí e os comentários a respeito da música, o que mais se vê é isso sim era música e não esse lixo de hoje. E de certa forma até eu dou razão, por outro lado eu fico pensando, talvez 40 anos atrás as pessoas falavam exatamente a mesma coisa. Esse lixo de música de hoje, antigamente era muito melhor. Né? E o que era lixo 40 anos atrás, hoje é a coisa mais incrível do mundo. E o que é de hoje é lixo. Então é bem curioso como as coisas caminham. Mas o que não dá para negar é que o que o mundo produz com a intenção de ter algo em troca, em termos de lucro financeiro, em termos de fama, o que quer que seja. Então, se você tem uma mente um pouquinho mais crítica, se você começa a analisar, peraí, o que é que estão falando por aí? Qual é a opinião do público? O que o público pensa? O que a sociedade pensa? Se você começar a analisar um pouco mais, e se você olha para a Bíblia, você vai enxergar, opa, os dois não se encaixam. O que a Bíblia diz e o que a sociedade diz, não é a mesma coisa. Então, algumas pessoas, elas estão interessadas em colocar as opiniões dela, ou as opiniões delas, ou a sabedoria dela, para o público, não com o intuito de necessariamente ajudar as pessoas a melhorar, mas elas têm que se preocupar em agradar o público. Então, o que acontece, inclusive, nesse mesmo meio onde algumas pessoas estão me vendo agora, as pessoas estão lá colocando um monte de conteúdo, um monte de informações. Só que em seguida elas vão lá olhar, peraí, vamos ver quantas pessoas que estão vendo isso daqui. Eu, por curiosidade, eu fui ver, né? Quantas pessoas dão uma olhada nos vídeos que a gente coloca lá. Eu vi lá 20. Bom, não me afeta nem um pouquinho. Mas tá lá, tem umas 20 pessoas. O que uma pessoa normal faria? Uma pessoa que tem os seus interesses. Eu preciso dar um jeito de alavancar o negócio. Vamos fazer o negócio? Não, tem que ter. Eu preciso mudar aqui a metodologia para poder ter mais pessoas vendo. Porque afinal de contas é a Bíblia. A gente está falando aqui de Deus, então não tem ninguém vendo. Vamos tentar melhorar a coisa. Vamos falar de um outro jeito. Vamos colocar um palhaço pulando aqui atrás. Vamos fazer alguma coisa para que as pessoas enxerguem, prestem atenção mais, para que a coisa viralize, né? Que é o sonho de muita gente. Bom, isso é como o mundo enxerga, né? Vamos olhar para ver o que Jesus fala. Então, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, naquele tempo que não existia rede social, Mateus capítulo 22, versículo 15. Que fala: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Ou seja, aqui estão falando sobre Jesus, né? Então os fariseus, que eram líderes religiosos, que sabiam sobre Jesus, né? Obviamente conheciam Jesus, que em parte acreditavam que Jesus poderia, quem sabe, pular para o lado deles, e aí seria mais uma força do lado deles, contra os outros.
Né? Então, em parte, eles acreditavam. Quem sabe a gente ainda consegue trazer Jesus para o nosso lado. Por outro lado, esse Jesus é uma ameaça, porque ele pode criar uma seita diferente e levar todo o povo com ele. Mas nós somos a liderança religiosa. Nós é que temos o poder, nós é que determinamos o que é certo e o que é errado aqui. Então eles não gostavam de Jesus por isso. E aí eles planejaram um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Ou seja, eles queriam usar tudo que Jesus falasse contra ele para levar num julgamento, para dar um jeito de se livrar de Jesus. Versículo 16. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram. E agora uma pequena pausa. Quase passei direto aqui. Enviaram-lhe seus discípulos, ou seja, os discípulos dos fariseus próprios, né? Junto com os herodianos. Eu sempre passava direto aqui, né? Vamos lá. Então, versículo 16. Uma pequena pausa aqui, nesse versículo 16. Porque aqui fala sobre os discípulos de Jesus, aliás, os discípulos dos fariseus, junto com os herodianos. E assim, eu já li várias vezes essa escritura, mas por um momento, peraí, herodiano? Herodiano. Aí fui procurar saber, quem são esses herodianos? E na verdade, nem os estudiosos têm muita certeza. Então, e às vezes eu acho que é até bom assim. Herodianos vem de Herodes, então o pessoal não sabe se os herodianos eram algum tipo de seita, algum grupo que ficava do lado de Herodes, ou se era simplesmente os soldados que eram fiéis, ou os guardas de Herodes. Mas aparentemente era alguém ligado a Herodes, e Herodes era quem mandava, ele era o governador. Então pensa, chega um grupo para vir falar com você e você vê, bom, tá aqui alguns religiosos, mas tem um monte de guarda. O que você vai pensar? Opa, coisa boa não deve ser. Mas vamos lá. O que eles disseram? Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Que bonito, hein? Eles chegam, um grupo de religiosos com um monte de guardas e chega falando assim: nós sabemos que és íntegro, né? Integridade, ou seja, ele pratica o que ele fala e fala o que ele pratica, e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Isso sim, isso é elogio, né? Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Mas é bonito demais, né? Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. E o incrível e assim, a pregação quase vai acabar aqui, porque tem muita coisa aqui escrita. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Essa é a primeira coisa. Então as pessoas tinham a visão de que Jesus, ele não se deixava influenciar por ninguém. Só que olha o que essa frase quer dizer. Não se deixa influenciar por ninguém. Ninguém é ninguém. Tá, mas então, se ele não se deixa influenciar por ninguém, então ele tem toda a sabedoria dentro dele mesmo. Quem é o ser humano que tem toda essa sabedoria dentro de si mesmo? Que pode falar assim: eu não me deixo influenciar por ninguém, nem mesmo por Deus. Por ninguém, porque ninguém é ninguém. Quem pode falar isso? Ninguém. Mas as pessoas viram Jesus dessa forma, e alguns deles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, como está escrito lá em João capítulo 1. Eles não acreditavam que Jesus já existia desde o início. Eles ainda viam Jesus como um único homem. Então como eles podiam pensar assim: esse aí é um homem que não se deixa influenciar por ninguém? Bom, a definição que eu tenho de uma pessoa que não se deixa influenciar por ninguém
É de uma pessoa extremamente arrogante, que está alguns passos além já do orgulho. Ela já ultrapassou o limite do orgulho, porque não se deixa influenciar por ninguém. Ninguém me diz nada. Eu sei tudo e eu faço tudo do meu jeito. Para mim é a definição mais profunda que existe de orgulho. Ninguém me influencia, ninguém manda na minha vida, ninguém nem sequer me ajuda a olhar para o que é certo e o que é errado. Nada. Ninguém me influencia em nada. Só que as pessoas enxergaram Jesus assim. E Jesus era assim, não se deixava influenciar por ninguém. Mas por que lado? Pelo lado positivo. Porque se a gente vê um extremo, uma pessoa que não se deixa influenciar por ninguém, o outro lado é o quê? Uma pessoa que se deixa influenciar por qualquer coisa. Seja bom, seja ruim, você se deixa influenciar. Então aqui esses homens elogiaram Jesus, por quê? Porque eles perceberam, esse homem aí, difícil, porque você não consegue realmente chegar perto. Digamos assim, você não consegue chegar perto de Jesus e tentar criar um clima junto com ele, para que ele te acompanhe, para fazer aquilo que você quer fazer, por causa dos seus interesses. Se Jesus percebia tem coisa errada aí, ele simplesmente ia lá e apontava. Se existia uma má intenção, ele ia apontar, se fosse necessário. Então ele não deixava barato, né? E o que Jesus responde, a gente vai ver logo em seguida, foi isso. Jesus a primeira palavra que ele já respondeu no início da resposta dele foi hipócritas. Essa foi a resposta de Jesus: hipócritas. Ele não respondeu a pergunta, quer dizer, ele respondeu depois, mas a primeira coisa que ele falou foi: hipócritas, vocês estão vindo aqui me perguntar uma coisa, vem me bajular, mas vocês querem arranjar um jeito de me prender. Hipócritas. Então não existia politicagem com Jesus. Ah, Jesus, olha, a gente faz umas coisinhas aqui, a gente te ajuda, a gente te apoia, fica do seu lado e tal, mas aí você também vem e dá uma ajudinha aqui para mim. Nesse sentido, Jesus não se deixava influenciar. Não deixava. Para ele era verdade, era verdade. E como ele várias vezes falava, né? Inclusive acho que a gente viu na semana passada, Jesus falava: eu simplesmente passo para vocês a verdade que eu recebi do Pai. Mais nada, eu não acrescento nada, eu simplesmente dou para vocês aquilo que eu recebi do Pai. Essa era a influência de Jesus. Então ele seria um influenciador. E essa é uma pergunta que eu realmente não consigo responder. Eu fico imaginando como que Jesus viveria no mundo de hoje. Eu realmente não consigo ver onde que ele se encaixaria, pelo menos não no padrão de vida que a gente vive hoje, né? Fico imaginando se ele entraria em alguma rede social por aí, ou se ele procuraria influenciar as pessoas nesse sentido, né? Ou com desse tipo de forma que a gente encontra hoje. Mas a verdade é que ele influenciava as pessoas. As pessoas iam até ele, né? E tem mais um detalhe sobre Jesus, né? Ele aqui fala: porque não te prendes à aparência dos homens. E aqui a gente tem que realmente pensar muito a respeito das nossas próprias vidas, né? Porque nós não somos Jesus, então nós não podemos dizer nós não nos deixamos influenciar por ninguém. Nós temos que nos deixar influenciar. E a pergunta é: quem te influencia? Quem é a sua influência? Quem é o seu influenciador? Quem é que te ajuda a determinar o que você deve fazer na sua vida? Quem é essa pessoa? Ou é mais de uma? Aqui diz sobre Jesus que ele não se prende à aparência dos homens. E não dá para dizer que essas pessoas não acabaram se entregando aqui, né? Elas já meio que se entregaram. O Senhor não se deixa levar pela aparência dos homens. Ele sim.
E não só pela aparência física, pela maneira como eles falam, como eles se apresentam, ou até mesmo pelo que eles falam. Mas sim, as pessoas se deixavam levar pelo que elas poderiam ganhar por seguir esta ou aquela pessoa. Então é um conflito gigantesco de interesses aqui. Então essas pessoas, na verdade, elas foram lá falar com Jesus já pensando qual seria o melhor movimento para elas conseguirem manter o poder e de alguma forma neutralizar Jesus. Foi para isso que elas foram lá. Mas elas acabaram bajulando Jesus, falando a verdade e ao mesmo tempo condenando Jesus. O Senhor não se deixa influenciar por ninguém. O Senhor é muito cabeça dura. As pessoas até tentam te agradar e o Senhor chega lá e começa a falar um monte de verdade. As pessoas não gostam disso. Para com isso, Jesus. Para de ser tão verdadeiro. Seja flexível. Veja lá, olha, tem umas pessoas que têm uma aparência melhor. Tenta ter uma aparência melhor também. Tenta ser visível de uma forma que seja mais agradável, para o público gostar mais. E isso a gente tem que falar a respeito, até mesmo. Isso se encaixa para tudo na vida, né? Mas infelizmente até nas igrejas é assim. Eu acho que foi o Isaac que passou uma vez algum comentário, uma reportagem falando sobre como algumas igrejas estão surgindo com base em estudos de marketing. Como que a gente consegue atrair certas fatias da sociedade que talvez não estão muito interessadas em igreja. E aí eles vão lá e criam uma mais ou menos daquele modo para que as pessoas passem a gostar daquilo. É só uma prova do que a gente está vendo aqui nessa escritura. Jesus não se prendia à aparência das pessoas. E se alguém vive e consegue ter a mentalidade de Cristo, como está escrito lá em 1 Coríntios, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós passamos a ter a mente de Cristo, o que nós vamos fazer? Não nos deixamos influenciar por ninguém que tenha conflitos de interesse ou que vão contra a verdade. Então a gente joga fora, abandona e não nos prendemos à aparência dos homens. Então a gente ignora a aparência. E aí é um treino, porque você tem que começar a olhar para algumas coisas e ver, isso aqui é tão bonito, isso aqui é tão atraente, é tão divertido, não é possível que isso aqui seja ruim. Você precisa, sério, se você começa a se concentrar na verdade, sério, existe esforço, mas aí você começa a olhar para aquilo e ver o que tem no fundo, e você começa a analisar, não, isso não é bom. Assim, o pacote por fora, bonito. Aí você começa a olhar, não, mas aí tem um riscado ali, tem uma rachadura ali, aí você chega mais perto, cheira, o cheiro está ruim, tem alguma coisa ruim ali dentro. Tem. Isso você vê nos filmes, na arte em geral, né? Música. E falando em música, é uma coisa que inclusive o Francisco sempre comenta aqui, até mesmo nas músicas que são tanto cantadas nas igrejas, inclusive algumas aqui também, seja por aí quem coloca no rádio, que seja músicas chamadas cristãs. Algumas delas, vamos ficar em algumas, vai. Algumas delas são feitas porque existe um mercado, né? E o pior, né? De certa forma as pessoas vão dizer, vamos colocar música cristã para o pessoal não cair lá nos outros gêneros musicais aí que é puro lixo mesmo. Então vamos colocar alguma coisa para tampar o ouvido das pessoas para elas não ouvirem besteira. Nossa, que nobre, né? Que nobre. Só que por outro lado, mercado. Então tem o que agrada e o que não agrada. E as pessoas começam a trabalhar em cima daquilo que agrada. E nem tudo que agrada o ser humano é porque é de Deus. E às vezes é o contrário. Tem coisas que são de Deus que são extremamente desagradáveis, porque nos confronta no nosso coração. Então tudo isso, todo esse conflito existe dentro de nós, existe na sociedade. Porque Jesus diz, eu não me prendo à aparência.
Então não é porque tem uma música que parece ser tão linda e tem todo aquele arranjo musical e aquelas vozes perfeitas cantando, não é por causa dessas coisas que essa canção é de Deus. Algumas são, talvez muitas, só que algumas você começa a analisar o texto e fala, peraí, mas na verdade esse texto aqui, essa poesia aqui, ela está falando uma coisa que na verdade não se encaixa exatamente com a Escritura. Ou ela fala uma coisa que na verdade é o contrário do que a Escritura fala. Então, por mais que a poesia seja muito bonita, e talvez você pense assim, vou escutando, e essa música parece bonitinha, parece ser bem espiritual mesmo. Só que aí se você vai lá bem fundo, você vê, não é bem assim. Ou o apelo que ela traz não é o melhor. Então tem muitas coisas que precisam ser analisadas. E Jesus fala, quer dizer, o que falam de Jesus, né? Que ele não se prende à aparência dos homens. Então nós temos que tomar esse cuidado de, se nós somos pessoas espirituais, se nós amamos a verdade, não podemos nos apegar à aparência apenas das coisas. E aí falando sobre não se deixar influenciar, não se prender à aparência. Então, Jesus era uma pessoa que, eu nem vou usar o termo sincero, mas ele sendo a verdade, ele não era verdadeiro, ele era a verdade. Então, sendo a verdade, ele não poderia agir com falsidade. Ele não poderia agir ou reagir às coisas de uma forma só para tentar agradar alguém. Só que a gente está falando sobre alguém que saía e passava o dia inteiro andando, pregando e curando as pessoas. Então a gente não pode falar de Jesus como sendo uma pessoa chata, desagradável ou coisas desse tipo. Não. Ele era o amor como pessoa, pregando, curando as pessoas, indo para as pessoas que os religiosos sim estavam se afastando. Ele ia lá falar com elas. Só que Jesus era verdadeiro. Então ele não tentava entrar em nenhum clima que fosse para agradar uma pessoa simplesmente por agradar. Ele não fazia isso. E agora a gente vai ler 3 provérbios. São meio que, digamos assim, a gente vai citar algumas coisas aqui. Então em Provérbios capítulo 18, eles mostram a diferença entre o tolo e o sábio, especialmente na hora de expor o que pensam. Então, Provérbios capítulo 18, no versículo 2. Provérbios, capítulo 18, versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Então aqui esse provérbio, ele mostra que obviamente nós podemos expor os nossos pensamentos, mas a atitude do tolo é que ele troca um pelo outro. O prazer dele não é de procurar ter conhecimento, de adquirir conhecimento, de ir atrás dos mestres para poder aprender alguma coisa. Ele quer expor, eu quero falar, eu quero mostrar o que eu sei, eu quero, e aqui fala expor os seus pensamentos, ou seja bom, seja ruim, vai tudo para fora, exponho, coloco, falo.
E essa é a descrição do tolo. Não tem prazer no entendimento. E assim, as tecnologias, elas sempre têm os lados, o lado bom e o lado ruim. Elas são várias coisas boas e várias coisas ruins. E o lado bom é que sim, a gente não fica mais preso a ouvir as coisas de uma única fonte, que não dá nem para confiar. Tem várias, né? Então são várias pessoas falando diversas coisas. E nesse meio a gente consegue pegar algumas coisas muito boas que a gente nunca teria acesso, nunca. E hoje nós temos, é impressionante. Por outro lado, Provérbios 18:2. Tem muita gente que simplesmente vai lá e começa a expor todos os pensamentos que elas têm. Então você tem duas coisas trabalhando juntas: a tolice que é colocada no ar, e às vezes milhões de pessoas ouvem aquilo. Tolice, porque o problema da pessoa quer expor simplesmente, não está preocupada necessariamente em aprender. E pior, né? Quanto mais a pessoa se expõe, mais os erros dela também estão expostos. E aí a gente fica imaginando, será que a gente vai ver as retratações do que foi falado depois? Né? Boa pergunta. E aí você vê pessoas expondo os pensamentos e indo atrás de saber, estou agradando ou não estou. Então, independente daquilo que eu estou falando, porque a minha vontade, eu quero expor tudo, eu quero que todo mundo saiba o que eu penso. E mais do que isso, se eu estiver agradando, eu vou fazer mais ainda. Isso aí é veneno misturado com sei lá o que. Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Provérbios 20, versículo 3. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Então é uma honra dar fim a contendas, ou seja, é nobre. E uma pessoa sábia, o que ela quer? Ela não quer saber de briga. Vamos acabar com briga, e não simplesmente vamos deixar panos quentes em tudo. Não, mas procurar trazer resolução de problemas e não criar mais. Mas aqui fala, todos os insensatos envolvem-se nelas. Ou seja, o tolo, o insensato, ele quer se intrometer no meio de brigas. Parece que o prazer dele é, opa, vou entrar no meio e aí eu vou fazer o quê? Provérbios 18:2. Vou lá e vomito tudo que eu penso também. Aconteça o que acontecer, mas eu quero me intrometer no meio e quero falar um monte de coisas também. Tem prazer nisso. E quando a gente fala sobre tolo e insensato, a gente não está falando aqui sobre pessoas inteligentes e burras ou sábias e tontas. Não tem a ver com intelecto, porque a Bíblia fala sobre o coração e sobre o espírito. Então aqui tolice e insensatez são coisas espirituais, são seríssimas, porque é entre decidir o caminho da vida ou da morte. E aí, capítulo 29, versículo 11, um pouquinho mais para frente. Provérbios capítulo 29, provavelmente todos estão aqui na Nova Versão Internacional. Então aqui fala assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eu vou ler uma outra versão, que é a João Ferreira de Almeida, que fala assim: o tolo revela todo o seu pensamento. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Chega até a parecer estranho, né? Você pensa, mas se ele é sábio, né? Quer dizer, o tolo revela tudo, põe tudo para fora.
Se presta ou não presta, não importa, tudo vai para fora. E aqui diz que o sábio guarda até o fim. Só que aqui fala aparentemente num contexto em que o tolo dá vazão à sua ira, ou seja, quando ele é provocado, ele simplesmente vai lá e vomita tudo. Mas o sábio se domina, ele guarda. Então, a descrição da sabedoria é: eu não vou criar confusão à toa, vou lutar para me livrar das contendas, ou pelo menos acabar com elas, porque isso é honra, é honroso acabar com uma briga, terminar com as discussões. Mas o tolo não. O tolo aproveita a oportunidade e aí ele vai lá e descarrega tudo que ele tem. Então esses foram 3 provérbios. A gente pode olhar lá e achar muito mais a respeito disso. Mas isso mostra que existe uma sabedoria espiritual em você saber falar, saber o que falar, saber se controlar para não sair expondo tudo o que você pensa, porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo tudo o que você pensa. Pensar em quem está ouvindo, o que é, na verdade, uma arte, né? Mas ao mesmo tempo é um ato de amor. Eu me preocupo com quem está ouvindo, então deixa eu escolher bem o assunto que eu vou falar, o que eu vou falar e o quanto eu vou falar. É questão de respeito e de amor. Mas o que a gente vê no mundo hoje é isso: as pessoas estão simplesmente expondo aquilo que elas pensam. Algumas aparentemente acabam se dando mal porque o público todo fica contra, e outras o público adora e abraça. E talvez Jesus vai falar: que bom que todo mundo te odiou, você está começando a vir para o meu lado agora, né? Porque Jesus, ele agradava quando ele falava bonito, aparentemente, ele agradava quando ele curava as pessoas, mas o público preferiu libertar Barrabás e mandar Jesus para a cruz. O público estava junto, né? Não foi só Pôncio Pilatos, e os líderes judeus. O povo inteiro estava gritando lá: não, crucifica Jesus. É assim que a opinião pública trabalha. E aí, por fim, hoje a gente vai acabar na metade da história, e aí o resto da história você pode ler em casa, estude. Versículo 17: Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, dê você também uma opinião. Todo mundo tem opinião, dê a sua também. A gente quer saber a sua, né? É tão bom ficar espalhando opinião, cada um fala, o outro ouve, ficar sabendo a opinião do outro, opiniões e opiniões. Qual que é a sua, Jesus? É certo pagar imposto a César ou não? E aqui a gente vê a pergunta. A pergunta tem a ver com o quê? Imposto a César. Ou seja, a pergunta é diretamente relacionada com a opinião de Jesus a respeito do que o governo faz. E quem que estava bem na frente dele? Os líderes religiosos com os herodianos, ou seja, gente envolvida com o governo. Quer dizer, nem é envolvida, eles eram partes aparentemente do governo, né? Quer dizer, ou eles eram apoiadores do governo, ou eles trabalhavam para o governo. Então Jesus se viu confrontado com gente do governo e líderes religiosos. Imagina isso em 2021, né? Esse era o grupo que estava na frente de Jesus. Jesus sozinho, né? Mesmo se os apóstolos estivessem lá, não vamos dizer assim que era um grande apoio moral, porque a gente sabe que Jesus, ele tinha as próprias convicções, ele não ia depender do apoio moral de ninguém, seja dos apóstolos, de quem quer que seja. Jesus estava ali sozinho, diante de uma tropa. E a pergunta foi: é certo pagar imposto a César? E aí, se Jesus falasse sim, ele ia ser condenado como amigo de Roma, traidor da pátria. Aí se ele falasse que não, tá
aqui esse homem, ele quer que a gente pare de pagar imposto para Roma. Esse cara, ele está querendo criar uma revolução aqui no país. Vamos entregar esse cara para Pôncio Pilatos agora para morrer. Ou seja, foi uma pergunta feita exatamente para pegar Jesus naquele momento e já levar direto para a morte. E por isso que a resposta de Jesus, versículo 18, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? E é assim quando as pessoas estão preocupadas em criar opinião pública. Vem aqui e dê a sua opinião. Porque se a gente gostar, você pode se juntar conosco, que a gente vai trabalhar juntos para fazer a cabeça da população. Se a gente não gostar, a gente te massacra. E é bom, o povo gosta de ter alguém para poder falar mal e massacrar. É uma delícia, tem que ter sempre alguém. Tem que ter a pessoa do bem para a gente elogiar e a do mal para a gente detonar. É assim que o público pensa. A sociedade quer isso, os bons e os maus exemplos. É sempre bom ter para quem apontar. E foi isso que eles quiseram fazer com Jesus. Vamos ver se a gente coloca Jesus de um lado ou do outro, mas de preferência do lado ruim, para a gente poder acabar com ele de uma vez. Ele é uma ameaça para a gente. Então, o que os líderes religiosos falaram para Jesus é a pergunta que agora nós temos, para todos nós, não para vocês, mas para mim também, para todos nós. Quem nos influencia? Quem nos influencia de verdade? E, dependendo da sua resposta, qual é o preço que você está disposto a pagar para não se deixar influenciar por mais ninguém? Porque se é Jesus que te influencia, veja o exemplo aqui do que aconteceu com ele. Pessoas mal intencionadas quiseram colocar Jesus ali. É agora que a gente pega, é agora que a gente acaba com Jesus. Então, quem se coloca do lado de Jesus, em algum momento vai ter que ser confrontado com tudo que a sociedade prega. Porque o que a sociedade prega não é o que Jesus prega. É diferente. Então, se nós queremos seguir a Jesus, nós vamos ter em algum momento que confrontar as pessoas, e não confrontar de nós tomarmos a iniciativa de ir lá e comprar briga. Porque isso é o que a gente viu lá em Provérbios. Vários versículos. O sábio, ele não vai lá procurar confusão, ele tenta evitar. Só que o sábio, ele está do lado da sabedoria, da verdade. Então ele vai viver de acordo com o que ele sabe que é certo. Mas em algum momento alguém pode vir e nos confrontar com a mentira. E dizer, mas isso aqui é o que nós acreditamos. Não vai me dizer que você não pensa assim. Não vai me dizer que você está com aquela conversa ainda antiga de não sei de qual década, se o mundo já mudou agora e você pensa. Vai me dizer que você ainda pensa como naquele tempo, que você está ficando para trás, atrasado, agarrado nessa Bíblia, cheio de preconceitos. Não. Se nós acreditamos na verdade e a verdade está na Bíblia, é ela que é a verdade. E nós vamos nos colocar em posições que não são nem um pouco populares, para não dizer muito impopulares. E isso é extremamente desagradável. Talvez para algumas pessoas não, Algumas pessoas, acho que até por caráter, elas parece que até gostam quando elas estão acuadas e... Bom, agora ficou bastante claro que eu estou do lado da verdade, todo mundo está errado, porque todo mundo me odeia, mais ou menos nesse sentido. Mas para outras pessoas é terrível. Gente, eu quero ser mais um aqui, eu tenho minhas convicções cristãs, mas eu quero viver em paz com todo mundo. Mas as pessoas não querem, elas estão me atacando agora pelo que eu acredito. É terrível isso. Não é fácil. Mas nós precisamos tomar uma posição e um lado.
Ou nós somos de Cristo e vivemos de acordo com a verdade, correndo o risco de sermos confrontados dessa forma, ou então nós nos deixamos influenciar por todos os demais. Tem Jesus, mas tem aquele lá que fala tal coisa, e aí a sociedade inteira está falando outra coisa. Vamos tentar misturar tudo, né? Pega um pouco daqui, pega um pouco de Jesus, pega um pouco, sei lá, pega 90% de Jesus, mas coloca um pouquinho disso aqui, isso agora que é a moda de hoje, hoje em dia a sociedade pensa nisso, vamos encaixar no meio, e aí a gente faz um bem bolado, e fica tudo bonitinho assim, e a gente consegue ter uma vida que ninguém vai ficar nos perturbando, falando que a gente é radical ou coisa desse tipo. Só que o exemplo de Jesus és íntegro, ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, não conforme o que se pensa por aí, não conforme o que as pessoas gostam de ouvir. Tu não te deixas influenciar por ninguém, não se deixa influenciar pelo que o povo prefere ouvir, ou pelo que os líderes querem que ele falasse, né? Mesma coisa para nós. Não te prendes à aparência dos homens. Então esse é o exemplo de Jesus. Então a opinião pública para ele não passa disso, opinião. Se as pessoas quiserem ter opinião, podem ter à vontade. Mas Jesus, eu vim aqui para falar da verdade, testemunhar da verdade. Então, para nós que somos cristãos, ou queremos ser cristãos, só tem uma escolha, é seguir Jesus e ignorar a opinião pública. Ignorar. Quando no máximo você ouve, e você realmente tem que ouvir, porque em alguns momentos nós podemos estar errados, e isso existe sim, a possibilidade de que nós estamos errados no que acreditamos. Por exemplo, quem aqui hoje consegue imaginar ou dizer e aprovar que existe a escravidão? Não, escravidão, acho que não tem problema. Acho que a maioria de nós vai falar, é uma coisa horrível. Só que se a gente estivéssemos vivos aqui 150 anos atrás, a escravidão existiria. E muitos de nós iam falar, mas é assim. A gente vai criar aqui uma revolução no país para acabar com um negócio que está aí, mas existe. E hoje nós temos o conceito de que é errado. E se a gente for olhar lá na Bíblia, a gente vai ver que escravidão, na verdade, não tem nada de bom. Em algumas sociedades foi permitida por um tempo, em outras sociedades foi simplesmente forçado mesmo, realmente por maldade, foi feito. Mas não dá para pegar a Bíblia e falar, não, tinha que ter, ou a Bíblia aprova. Em 100% dos casos, existem alguns casos que a gente nem vem ao caso a falar agora, porque seria um outro estudo separado. Mas aí nós percebemos que se nós estivéssemos em outra época, a gente poderia estar pensando diferente, e hoje nós pensamos de outra forma. É importante sim parar para analisar as coisas e procurar saber, será que nós sabemos realmente a verdade? Nós conhecemos a verdade? Será que não nos falta alguma coisa? E aí nós vamos perceber, falta muito. A gente tem muito o que aprender. Nós não podemos simplesmente colocar a Bíblia na mão e dizer, bom, agora eu estou do lado da verdade, tudo que eu disser agora é verdade. E todo mundo que me contraria é do mal. Não existe isso. Isso não existe. Existe uma caminhada com Cristo em que nós vamos aprendendo as coisas, vamos provando da verdade, e vamos evoluindo, crescendo espiritualmente, mudando nossas convicções, que muitas delas estavam erradas antes, provavelmente algumas delas estão erradas hoje, e a gente precisa se mover para mudar. Agora, isso não justifica que nós vamos simplesmente aceitar tudo o que nos dizem por aí, que seria completamente errado. Então nós vamos terminar agora e vamos pensar realmente nisso, não nos deixar influenciar pelo que é mais agradável, não nos deixar influenciar pelo mundo, mas sim por Cristo, alguém que não se deixava influenciar por ninguém que não fosse o Pai. Vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por mais essa oportunidade, por poder ler essas Escrituras. Por favor, nos ajuda
a vivermos com temor e tremor, como diz a tua Escritura, a completar nossa salvação com temor e tremor, reconhecendo que nós somos completamente incapazes, como seres humanos, de encontrarmos a verdade por conta própria, mas nós precisamos do Senhor para nos mostrar o caminho e precisamos da tua influência para continuar caminhando nessa verdade. Por favor, nos ajuda, e nós confiamos no teu amor para confiarmos que o Senhor vai nos mostrar a verdade e que o Senhor vai nos apontar o erro também quando ele acontecer. Nós confiamos nisso. Obrigado por nos dar Jesus Cristo, que não só se entregou por nós, mas também deu todo esse exemplo, porque a maneira como ele viveu e até mesmo o que falaram a respeito dele servem como testemunha de quem ele é, do que ele fez, para que nós possamos imitar. Por favor, nos ajuda a sermos influenciados pelo Senhor, por tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, que é justo, e que o Senhor nos alerte por meio da tua palavra e por meio do teu Espírito, para nós detestarmos aquilo que vem desse mundo, tudo aquilo que é do mal, tudo aquilo que tem uma aparência bonita, que é agradável para nós, mas que é cheio de podridão. Por favor, nos ajude a enxergar essas coisas e rejeitar, eliminar das nossas vidas. Eu te peço por isso. Por favor, nos acompanha no restante dessa semana, e eu oro por essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém.